Olá, alunos da EJA Nona Etapa. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou prosseguir com as nossas atividades. Vamos verificar o objeto de conhecimento da nossa aula. Estamos na aula de número 10 e ela tem como objeto de conhecimento geopolítica, as guerras mundiais e a organização do espaço. Detalhamento desse objeto de conhecimento, a Guerra Fria e o mundo bipolar. Agora que vocês já conhecem o objeto de conhecimento da nossa aula, bem como o seu detalhamento, a gente vai de conteúdo. Nesta aula, nós vamos falar de Guerra Fria e mundo bipolar. A gente vai entender o que foi a Guerra Fria, em que contexto histórico ela surgiu, quanto tempo ela durou, quais foram as principais consequências desse período que ficou denominado como Guerra Fria, e a gente vai entender também uma importante ordem geopolítica mundial que surgiu nesse momento em que a gente tem a Guerra Fria, nesse período em que a Guerra Fria aconteceu, onde o mundo ele ficou dividido entre dois polos de poder, certo? Estados Unidos e União Soviética, e a gente vai conhecer com mais detalhes essa questão da divisão do mundo em dois polos de poder no decorrer dessa aula. Mas nós vamos por etapas, certo? E primeiramente eu gostaria que vocês compreendessem, entendessem o que é essa Guerra Fria que tanto a gente fala. Acompanhem comigo. Bem, a Guerra Fria foi um conflito político, militar e ideológico que aconteceu entre Estados Unidos, que liderava o bloco capitalista, e a União Soviética, que liderava o bloco socialista. Estados Unidos liderava o bloco capitalista e a União Soviética liderava o bloco socialista. Esse período, denominado de Guerra Fria, ele durou de 1947 até 1991. E Estados Unidos e União Soviética se transformaram em duas superpotências nesse contexto de Guerra Fria, e eles lutavam pela hegemonia e pelo controle do espaço mundial. Então, a ideia dessas duas superpotências, que se tornaram ali superpotências durante esse processo, era dominar, ter o controle de todo o espaço mundial. E a gente vai compreender melhor esse contexto histórico em que a Guerra Fria ela vai surgir, ela vai acontecer, certo? Alguns pontos eu já destaquei aqui com vocês quando eu defini o que é a Guerra Fria, e a gente vai reforçar aqui. Bem, quando é que a Guerra Fria ela vai começar? Ela começa no pós-Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, os países europeus eles estavam totalmente destruídos, certo? E aí eles estavam enfraquecidos, tanto do ponto de vista econômico, como político e militar. Isso deu espaço para novas potências surgirem, para outros países surgirem e terem esse controle ali da geopolítica mundial, por assim dizer. E surgem ali Estados Unidos e União Soviética como os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então, eles surgiram ali como potências, superpotências, Na realidade, o termo potências, vem surgindo depois, conforme eles vão crescendo o seu poder econômico, e político e militar, certo? Estados Unidos e União Soviética são os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, e eles surgem ali controlando a geopolítica mundial. Eles tinham ali ideologias opostas, tá certo? Antagônicas, contrárias. Até porque os Estados Unidos tinham como modo de produção o capitalismo e a União Soviética o socialismo. E a partir daí eles vão ter essa rivalização, certo? Dando continuidade, a gente tem nesse momento pós-guerra as conferências acontecendo lá na Europa para verificar como é que eles iam fazer ali nesse contexto de pós-Segunda Guerra Mundial. E nós tivemos a conferência de Ialta. Ialta é uma cidade que fica na Crimeia, região de conflito atual, entre a Ucrânia e a Rússia, inclusive, certo? E durante essas conferências, para verificar como a Europa iria ficar nesse contexto de pós-Segunda Guerra,
começou a relação entre Estados Unidos e União Soviética, ela começou a ficar um pouco mais tensa. E aí a Alemanha foi dividida, né, em 4 zonas de ocupação, e isso foi aumentando a tensão entre essas duas superpotências, entre Estados Unidos e União Soviética. Essa divisão, né, que a gente teve da Alemanha, que ficou fragmentada ali em 4 zonas, né, é que vai intensificar esse clima de rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética, certo? Aí a gente tem um cenário propício para que esses países comecem a rivalizar entre si e comecem também a lutar pela hegemonia, pelo controle do espaço mundial. A gente vai continuar caracterizando um pouco o que foi essa Guerra Fria, que é o foco aqui, inclusive, da nossa aula. Acompanhem comigo. Então, reforçando novamente, a Guerra Fria ela foi um conflito ideológico e político, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Não houve confronto direto. Por isso o termo Guerra Fria, né? Normalmente a gente não associa a palavra fria à guerra, né? Então o termo Guerra Fria surge do fato dessas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, não se enfrentarem de forma direta. Mas a gente vai ver no decorrer dessa aula que Estados Unidos e União Soviética, eles financiavam os conflitos regionais ali. Eles financiavam os conflitos entre os seus aliados, certo? Os Estados Unidos defendiam o capitalismo, isso é muito importante, tá? Os Estados Unidos tinha ali, liderava o bloco econômico capitalista, o bloco capitalista, perdão, enquanto a União Soviética tinha como modo de produção o socialismo, né? Era o bloco ali socialista. Esse período durou de 1947 a 1991, e 1991 é o ano em que a União Soviética ela é esfacelada, ela chega ao fim, certo? Durante esse período de Guerra Fria, nós tivemos ali várias crises e disputas indiretas entre essas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, certo? Bem, a tensão foi marcada por ameaças constantes de guerra nuclear. Nós tivemos uma corrida armamentista entre essas duas superpotências para construir o arsenal militar, mais poderoso. E esse poder do arsenal militar incluía desenvolver armas nucleares, tá certo? E a gente vai ver como isso aconteceu mais à frente também. O mundo ficou dividido entre esses dois blocos de influência, né? Capitalistas, liderados ali pelos Estados Unidos, e socialistas, liderados pela União Soviética, certo? E aí eu tenho uma mapinha para ilustrar para vocês essa divisão do mundo entre capitalistas e socialistas. Em verde estão os países capitalistas, portanto, liderados pelos Estados Unidos, certo? Então a gente observa que todos os países em verdes aqui eram capitalistas, né? Inclusive a periferia do sistema capitalista, que envolve os países da América Latina e também os países do continente africano, certo? E em vermelho nós temos os países socialistas, liderados pela União Soviética. E os países socialistas se concentravam ali no leste do continente europeu, na parte central da Ásia, né? E também aqui na parte central, né, da Ásia, e também no norte da Ásia, onde está ali a Rússia em especial, certo? Bem, dando continuidade, eu gostaria que vocês compreendessem aqui que essa divisão do mundo entre capitalistas e socialistas deu origem a uma ordem geopolítica mundial denominada de Ordem Geopolítica Mundial Bipolar. Então, o mundo, a partir desse momento, nesse contexto de Guerra Fria, de 1947 a 91, tem dois polos de poder, por isso o termo bipolar. Por isso uma ordem geopolítica mundial considerada bipolar. A palavra bi vem de dois e significa dizer que a gente tem dois polos de poder que vão lutar ali pela hegemonia, pelo controle do espaço mundial. É importante também que vocês tenham em mente sempre que os Estados Unidos liderava o bloco capitalista e a União Soviética liderava o bloco socialista, certo? E aí vocês devem estar se perguntando aí, professor, o que é capitalismo e socialismo que o senhor tanto fala, tá? São sistemas econômicos que orientam o processo de produção
e distribuição de riquezas, certo? E cada uma dessas superpotências adotou um sistema econômico diferente. E a gente vai conhecer com mais detalhe o que são ali esses sistemas econômicos. Acompanhe aqui comigo. Bem, capitalismo e socialismo, como eu já falei para vocês, são sistemas econômicos. E um sistema econômico nada mais é que um conjunto de regras práticas usada por uma sociedade para produzir, distribuir, consumir bens e serviços de uma forma geral. E organiza também a própria sociedade, né? No modo de produção capitalista, a gente tem a sociedade organizada em classes, né? No capitalismo, tá? No socialismo, a ideia é que a gente não tenha essa divisão da população em classes sociais, certo? Capitalismo e socialismo são sistemas econômicos com formas diferentes de se organizar, certo? Então, no capitalismo, a forma de produzir, distribuir riqueza e da sociedade se organizar é diferente do capitalismo, certo? São considerados, inclusive, antagônicos, opostos aí um ao outro, certo? E eu tenho aqui algumas características que fazem essa diferenciação entre o capitalismo e entre o socialismo. E a gente vai conhecer essas características mais básicas aqui entre os dois. Vamos começar com o capitalismo. No capitalismo, a gente tem ali a defesa, né, da propriedade privada e da livre iniciativa. Dentro dessa ideia de propriedade privada, é que uma pessoa especial, ela pode ser dona, por exemplo, dos meios de produção, certo? Pode ser dona de uma fábrica, pode ser dona de uma grande empresa, por exemplo, que a gente considera ali os meios de produção. No socialismo, não. No socialismo, a ideia é que essa propriedade dos meios de produção, daquilo que produz as riquezas, esteja na mão ali do Estado. A gente observa essa diferença, né? Bem, no capitalismo também, o mercado, né, a economia de uma forma geral, ela é regulada pela própria dinâmica do mercado. Então, por exemplo, o preço dos produtos é regulado ali pela chamada lei da oferta e da procura. Quanto mais produtos eu tenho no mercado, menor é o preço. Quanto menos produtos eu tenho no mercado, maior é o preço. Então, o mercado faz esse processo de regulação dentro do capitalismo. No socialismo é diferente. O Estado tenta fazer esse controle, certo? Essa oposição entre capitalistas e socialistas, influenciou políticas governamentais ao redor do mundo, em especial nesse período da chamada Guerra Fria. E até hoje, né, ainda tem esse debate, e isso influencia bastante nas diretrizes políticas, né, dos países de uma forma geral, inclusive no nosso país, certo? Bem, cada lado, né, Estados Unidos e União Soviética, tentou mostrar o seu sistema econômico como superior, como melhor. De que forma, professor? Os Estados Unidos diziam, olha, o capitalismo é melhor. Por quê? Você pode ter a propriedade privada, você pode ter a livre iniciativa. E aí a União Soviética dizia que não, o socialismo era melhor. Porque no socialismo a gente não tem a sociedade dividida em classes, a propriedade, os meios de produção seria tecnicamente de todos. Então eles ficavam ali nessa disputa, né, para ver, para mostrar que o sistema econômico adotado por ele era melhor do que o outro, certo? E ficavam nessa rivalidade. Essa rivalidade, ela se materializava ali na divisão do mundo. E na Europa, que ficou dividida entre os capitalistas e socialistas, né, criou-se ali uma expressão denominada de cortina de ferro, que é o que a gente vai ver neste momento. Temos aqui a nossa cortina se abrindo e ela é para ilustrar essa divisão da Europa, né, entre a parte que ficou sob o controle dos Estados Unidos, né, capitalista, e a parte que ficou sob controle da União Soviética socialista, né? Bem, essa expressão, né, esse termo, cortina de ferro, ele foi uma metáfora usada por um primeiro-ministro do Reino Unido, o Churchill, tá? Em 1946, e ela representa, né, a expressão cortina de ferro, representa essa divisão da Europa entre capitalismo e socialismo, perdão. O Ocidente, né, a parte ocidental,
mais perto do Oceano Atlântico, era de controle dos Estados Unidos, né? Portanto, capitalista. A parte mais ao leste, né? Perto ali mais da Rússia, era de controle dos soviéticos, certo? Portanto, socialistas, tá? E a União Soviética foi impondo ali às comunidades dos países do leste europeu, que eram socialistas, né, a dificuldade de ir, por exemplo, para o lado capitalista. Então, a circulação entre os blocos era bastante restrita, bastante vigiada. E a expressão virou ali símbolo dessa separação entre os capitalistas e os socialistas, certo? Uma cidade ficou dividida entre o lado capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o lado socialista, liderado pela União Soviética. Essa cidade é Berlim. Teve um muro construído, o Muro de Berlim, né, que separou a cidade, ali dividiu a cidade entre o bloco socialista e o bloco capitalista. Só para vocês entenderem um pouco o quanto essa rivalidade, o quanto essa disputa, ela foi muito forte nesse contexto de Guerra Fria. E eles viviam nessa luta aí para se mostrar superiores uns aos outros, certo? E quando um criava, tipo assim, uma forma de trazer mais aliados para o seu lado, o outro criava também algo parecido. É o caso do Plano Marshall, por exemplo, né, que a gente vai conhecer agora. Acompanhe aqui comigo. O Plano Marshall, juntamente com o Comecon, são uma dessas estratégias que eles utilizaram, eles que eu digo essas superpotências, tá? Estados Unidos e União Soviética. Então, o Plano Marshall, ele foi ali um programa dos Estados Unidos para reconstruir a Europa Ocidental, que ficou destruída ali pela Segunda Guerra Mundial, de uma forma geral. Então, de que forma esse programa ajudou na reconstrução desses países da Europa Ocidental? Ajudando ali economicamente. E a ideia dos Estados Unidos, através do Plano Marshall, era conter ali o avanço do socialismo nessa parte aqui da Europa. A União Soviética, vendo que os Estados Unidos tinham criado o Plano Marshall, criou algo equivalente, tá certo? O Comecon. E aí, a ideia da União Soviética, através do Comecon, era integrar as economias socialistas. Cada plano, né, tanto o Plano Marshall como o Comecon, eles tinham ali como principal propósito fortalecer a influência das superpotências em seus blocos, né? Manter os seus aliados ali. Foi uma disputa econômica, né, mas também uma disputa política muito forte entre essas duas superpotências. Nós tivemos também outras medidas adotadas por essas superpotências que mostram ali essa luta para manter os aliados próximos de si ali e trazer também mais aliados para o seu lado. Acompanhem comigo. Nós tivemos a criação da OTAN e do Pacto de Varsóvia. A OTAN ela foi criada pelos Estados Unidos e aliados em 1949 e era uma aliança militar defensiva. Funcionava assim: os países que fazem parte desse clubinho da OTAN, né, se você mexer com um, você vai mexer ali com todos, né? E aí a União Soviética, vendo os Estados Unidos fazendo isso, pensou: vamos criar algo também parecido, né? Afinal de contas, a gente precisa proteger também os nossos aliados. E eles criaram o Pacto de Varsóvia em 1959, como resposta lá à OTAN. Cada aliança prometia defesa mútua, em caso de ataque. Então, mexeu com um, mexia ali com todo mundo que fazia parte desse acordo. Essa divisão, né, reforçou ainda mais esse conflito global. Então, países secundários ali, né, se entrassem em conflito, um da OTAN e outro do Pacto de Varsóvia, né, poderiam gerar o conflito entre as duas potências, e isso seria muito ruim, já que essas superpotências, elas construíram, em especial nesse momento aí de Guerra Fria, um arsenal nuclear muito grande, capaz de mandar o mundo para o espaço algumas vezes, e a gente vai ver que a gente ficou muito perto disso mais para frente. Bem, agora a gente vai tratar da corrida armamentista, que foi justamente esse momento em que as superpotências elas vão ali desenvolver esse arsenal nuclear. Estados Unidos e União Soviética desenvolveram armas nucleares cada vez mais potentes. Eu criei uma bomba que tem uma força de X.
aí o outro ia lá, criava uma bomba nuclear com uma força de 2x. E assim eles construíram superbombas, né? A doutrina da destruição mútua evitava ataques diretos. Então, essa ideia de que eles tinham um armamento mais forte que o outro, ou essa busca por ter um armamento mais forte que o outro, trazia uma espécie de equilíbrio e evitava que as superpotências se confrontassem de uma forma mais direta. O medo de um ataque nuclear era constante. Durante toda a Guerra Fria ficou essa coisa de vai ter ou não vai ter um conflito nuclear. Houve investimento massivo em tecnologias militares, tanto pelos Estados Unidos como pela União Soviética. E o arsenal servia ali como ferramenta de intimidação. Não mexe comigo que eu tenho uma bomba aqui tão poderosa quanto a sua, né? Então era mais ou menos nessa pegada que as coisas aconteciam entre Estados Unidos e União Soviética. Por isso eles nunca se enfrentaram diretamente, né? Eles financiavam ali os conflitos regionais. Nós tivemos também uma outra corrida, essa que eu falei anteriormente foi a corrida armamentista, né? E essa que a gente vai ver aqui é a corrida espacial. E na corrida espacial, turma, basicamente, eles tinham ali como objetivo a conquista do espaço, né? E isso, obviamente, trazia um status para o país que conseguisse, né? Para a superpotência que conseguisse. Então, eles ficavam ali nessa disputa, né? Para ver quem conquistava primeiro o espaço. Eu tenho aqui 2 foguetes que estão aqui do meu lado, certo? E para cada evento ali histórico de conquista do espaço, o foguetinho vai se mover. A União Soviética ela dá um passo importante em 1957, quando a gente tem o lançamento do Sputnik 1, o primeiro satélite artificial ali da história, né? Os Estados Unidos, né, em 1958, ele cria ali a NASA, né, que faz ali a administração nacional, aeronáutica e também do espaço. Em 57, a União Soviética manda ali a primeira criatura para a órbita da Terra a bordo do Sputnik 2. E os Estados Unidos não ficou atrás. Em 61, ele manda Alan Shepard, torna-se ali o primeiro homem, né, o primeiro americano no espaço na missão da Freedom 7. Bem, dando continuidade, em 59, a União Soviética lança ali a sonda lunar, que foi o primeiro objeto ali a atingir a Lua. Em 1962, o John Glenn é o primeiro americano a orbitar a Terra na missão Friendship 7, certo? Em 61, já do lado soviético, né, Yuri Gagarin, ele se torna o primeiro homem a viajar ao espaço na missão Vostok 1. E aí a gente tem em 65 e 66 a missão Gemini, que prepara ali os astronautas para futuras viagens à Lua, feita ali pelos Estados Unidos. Em 63 a gente tem Valentina Tereshkova, né, que é a primeira mulher a ir para o espaço, ali pelo lado soviético. E em 69, Neil Armstrong e Aldrin pisam ali a Lua durante a missão da Apollo 11. E aí a gente continua essa disputa. Em 65, a gente tem Leonov, né, que realiza ali a primeira caminhada espacial fora ali da nave, em 65, perdão, tá? E em 72, os Estados Unidos, né, lança ali a tripulação à Lua, né, a última, né, missão ali tripulada à Lua, na Apollo 17, marcando ali o fim dessa corrida espacial, certo? E a gente vê que essas superpotências ficavam constantemente nesse impasse, tentando ali ser uma superior à outra, e a conquista do espaço era muito importante nesse contexto, certo? Bem, dando continuidade à nossa aula, a gente vai tratar um pouco agora dos conflitos indiretos, certo? Financiados por essas duas superpotências. A gente tem a Guerra da Coreia, que dividiu a Coreia, né, em Coreia do Norte, que virou socialista, e Coreia do Sul,
que virou capitalista. Vocês já devem conhecer a Coreia do Sul por conta dos doramas, né? Mas talvez vocês não saibam que essa divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul surge aqui nesse contexto de Guerra Fria, tá certo? A Guerra do Vietnã foi uma longa tentativa dos Estados Unidos de evitar o comunismo naquele país. A Revolução Cubana aproximou Cuba da União Soviética e isso preocupou muito os Estados Unidos, porque Cuba está lá do ladinho dos Estados Unidos, bem perto ali da Flórida, que está localizado na porção sul dos Estados Unidos, certo? E aí, por conta dessa proximidade de Cuba com a União Soviética, nós tivemos a chamada crise dos mísseis, que quase levou o mundo a uma guerra nuclear, e daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês. Houve o apoio direto ali a conflitos em vários países para manter a influência das duas superpotências. Falando em crise dos mísseis, perdão, eu quero destacar um pouco desse momento para vocês, que foi um momento de muita tensão para a humanidade. Bem, a União Soviética foi lá colocar bases militares em Cuba, né, para lançamento de mísseis. E Cuba é bem do ladinho dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, vendo essa situação, disse: isso não está certo não, e impôs ali um embargo naval à ilha de Cuba. A União Soviética cresceu, né, e essas duas superpotências começaram a se estranhar ali naquela região próxima à ilha de Cuba. E aí as embarcações com as ogivas nucleares, né, ficaram ali frente a frente uma da outra. Tipo assim, só esperando que os seus respectivos chefes, né, presidentes, autorizassem os militares a apertar o botão para disparar o armamento nuclear que eles tinham ali. Foi um momento de extrema tensão. E por muito pouco a gente não mergulha em uma guerra nuclear. Se isso tivesse acontecido, muito provavelmente o mundo que a gente vive hoje seria bem diferente, talvez nem existisse em função disso, certo? Bem, tem um filme, é um filme de ação, acredito que vocês vão gostar, né? O nome do filme é X-Men Primeira Classe. Eles trazem, assim, claro, que é muito, tipo assim, é muito ficção, né? Mas eles trazem no filme esse momento de tensão entre Estados Unidos e União Soviética. Foi tenso demais e a gente vai conhecer um pouco melhor sobre esse momento aí da crise dos mísseis. Acompanhem comigo. Bem, em 62, a União Soviética instalou os mísseis nucleares em Cuba, conforme eu já falei para vocês. Os Estados Unidos vai lá e coloca um bloqueio naval à ilha para evitar, obviamente, o avanço dos soviéticos, tá? Da União Soviética. O mundo vive ali dias de tensões e com medo, né, desses países realmente entrarem em guerra, dessas duas superpotências se enfrentarem. A crise foi resolvida com um acordo entre Estados Unidos e União Soviética, e a tensão foi tão grande que foi criado um canal direto entre a União Soviética e a Casa Branca para evitar qualquer problema. Já pensou uma rádio cipó e a informação chega lá para os militares, pode apertar o botão? Nós estaríamos numa situação bem difícil hoje, se tivéssemos por aqui, inclusive, né? Os mísseis foram retirados e a guerra ali foi evitada, felizmente, tá? Bem, mas a União Soviética, ela teve um declínio e chegou ao fim. E é exatamente isso que a gente vai conhecer nesse momento. Bem, a crise na União Soviética começa na década de 80 e por questões econômicas. Eles investiram muito no armamento, na corrida espacial, na construção de um acervo nuclear e acabaram esquecendo de investir também na economia. Então ficou tudo muito nebuloso para os soviéticos. E aí o sistema também tinha muitos problemas, como corrupção, era muito ineficiente, dentre outros aspectos. E aí ele começou a vivenciar uma crise, que foi ali, eles tentaram até contornar. Mikhail Gorbachev, ele tentou uma reforma tanto política como econômica, mas não deu muito certo. E aí, turma, a gente tem a proliferação de guerras e insatisfações internas e tudo isso foi enfraquecendo ali o regime socialista. E aí diversos países socialistas se separaram da União Soviética e as coisas foram ficando muito ruins para o lado dos soviéticos, né? E aí a gente tem o fim da Guerra Fria de fato e eu gostaria de destacar aqui alguns pontos que eu considero importantes para vocês.
símbolo do fim dessa Guerra Fria. A queda do Muro de Berlim em 1989, certo? Então, a queda do Muro de Berlim, que separava a cidade de Berlim entre os capitalistas e socialistas, entre União Soviética e Estados Unidos, marcou ali o enfraquecimento do bloco socialista, né? E marca ali já o início do fim da Guerra Fria, por assim dizer. O regime comunista do leste europeu entrou em colapso. E aí, em 1991, a União Soviética ela foi esfacelada. 1991, tá? Chegou ao fim. E os Estados Unidos, ele aparece ali como uma superpotência mundial, mas sozinho, em especial do ponto de vista militar, né? Hoje, os Estados Unidos têm ali rivais muito fortes, em especial nas questões econômicas, né? Tem a China hoje que rivaliza com os Estados Unidos, mas nesse fim ali da Guerra Fria, né, os Estados Unidos ele surge ali como um vencedor dessa disputa entre União Soviética e os Estados Unidos. E o socialismo soviético ele foi derrotado politicamente, né? E a gente tem ali o fim da chamada Guerra Fria. Bem, muita história, né? Com isso, a gente finaliza o conteúdo desta aula.